A paz. Vão chegando. Vamos entronizando o nosso Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória, aquele que merece toda adoração. A paz, Aline, Val, que bênção ter vocês aqui. Vamos aproveitar agora. Tava orando. Eu tô muito emocionada porque Deus fala tanto com a gente, né? De formas assim que a gente desconhece. E nem começou, a live nem iniciou. Mas aqui tá uma atmosfera tão grande da presença de Deus que eu pudesse assim transferir para todas vocês essa bênção, essa unção, esse emanar de Jesus aqui. Oh, papai, aproveita para ir mandando um aviãozinho para quem vocês... A paz, Dona Isabel, seja bem-vinda, nossa guerreira de oração. Aproveita para ir mandando um aviãozinho, gente. Convida as pessoas para virem fazer parte desse encontro que tem sido bênção na vida de muitas mulheres. Na minha... Meu Deus, isso tem sido transformador, porque a palavra que a gente emana, ela volta. A palavra primeiro, antes de chegar em vocês, ela chega em mim. E o que Deus tem feito, assim, é algo grandioso. E eu quero dizer, quero convidar vocês para irem lá no Instagram também. Temos um canal no Instagram, onde todas as lives que aqui passadas estão lá. Ficam gravadas, então depois dá para assistir, dá para encaminhar para as pessoas que precisam. Então assim, é uma corrente de mulheres, embora sei que tem muitos homens que têm ouvido, tem homens que têm sido tremendamente abençoados, mas olha, não vamos ficar com esse pão só para nós, vamos dividir. Há pessoas precisando ouvir a palavra do Senhor, isso independente de religião, isso independente de credo. Estamos aqui todas unidas em um só favor, que é o quê? Adorar o nosso Deus. E eu quero dizer, tem um grupo no Instagram também, um grupo no WhatsApp, perdão, um grupo no WhatsApp de mulheres de oração, guerreiras de oração. Então se você quer fazer parte de um lugar onde você pode ir lá se relacionar com pessoas que vão orar por você, pessoas que vão entender um pouco da sua dor, cada mulher lá com o seu ministério, uma ajudando a outra. Me manda mensagem depois, inbox, eu te adiciono. Enfim, vamos aproveitar desse tempo que nós temos, algo produtivo, para levar paz, levar a palavra de Deus. Janaína, seja bem-vinda. Vão entrando. Daqui a pouco a gente já começa. Então, olha, não esquece também de vocês comentarem para mim como tá aparecendo para vocês. E olha, eu tenho certeza que o que Deus preparou para hoje vai ser surpreendente. Que não seja nada da Juliana. Se você veio buscar algo de mim, você não vai levar. Porque eu nada tenho para te dar. Mas se você veio buscar de Deus, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje restaurada. Se você veio buscar de Deus, você vai sair daqui hoje mudada. Eu creio, porque o que Deus faz, Ele é perfeito. O que Ele faz, não tem dúvida. O que o Senhor faz, assim, Ele não deixa nenhum... Eu tô tentando aqui, gente, chamar a Margarete. Maga, vamos orar. Vamos iniciar aqui aquilo que o Senhor já determinou pro dia de hoje. Vou pedir para vocês ficarem na intercessão por mim. Eu não aceito essa live cair antes da hora. O que o Instagram, não sei. Mas as nossas lives não caem. As nossas lives passam de uma hora muitas vezes e
permanece. Então, vocês me ajudam em oração, mulheres intercessoras, mulheres de Deus. Eita, irmã, paz, pastora, tudo bem? Paz. Como tá a conexão? Tá tudo bem? Tá ótimo, Tá Ju. ótimo. Então, vamos fazer aquilo que Deus determinou para nós, que é iniciar esse momento de adoração, um ato de adoração, né? Não é só isso, adoração, mas é um ato de adoração ao nosso Deus. Fica à vontade. Amém? Boa tarde a todos. Em nome de Jesus, eu quero deixar uma palavra que está lá no livro de Salmos, número 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu digo para vocês nessa tarde que não há ninguém no universo, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu amigo, ninguém absolutamente que te conhece mais do que o Senhor. Aleluia. E Ele é aquele que está aqui nessa tarde. Nós já consagramos esse momento ao Senhor. E eu creio que você não sairá daqui da maneira que você entrou. Glória a Deus. Eu creio que você será edificado nessa tarde. Eu creio que você encontrará resposta daquilo que você precisa, Eu creio. que vem do altar do Senhor. Que o nosso eu caia por terra. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Aquele que nos sonda, aquele que nos conhece nessa tarde, encontre lugar em nossos corações para entregar a palavra dele. Que essa palavra gere vida. Que essa palavra gere aquilo que você está precisando. A resposta, a saída, a providência, aquilo que você precisa. A porta aberta, o milagre, a cura, o que você precisa nessa tarde. Entregue no altar do Senhor, entregue agora, entrega para aquele que te conhece, entrega para aquele que te sonda, entrega, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nessa tarde, Pai, nós entramos mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Senhor, nós pedimos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, porque a Tua palavra diz, porque todos pecaram e carecem da Tua glória, Pai. Senhor, nós consagramos agora a nossa vida diante do Seu altar, Pai. Senhor, nós consagramos a nossa história, Pai. Nós consagramos, Senhor, a nossa família. Nós consagramos este mês de maio que se inicia, Pai. Senhor, seja com cada um de nós que estamos aqui nessa tarde. Porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, Pai. Acha lugar em nós a partir de agora, Pai. Acha, Senhor, para falar. Acha para habitar. Acha, Senhor, para operar, Senhor, milagres. Milagres sejam liberados. Sinais, prodígios e maravilhas sobre a vida daqueles que precisam, sobre a vida daqueles que entraram aqui hoje, nessa tarde, com propósito. Que o Senhor se mova agora. Que o Senhor vá na direção da sua vida. Que o Senhor agora te cerque com a presença dEle. E que essa palavra que será ministrada, ela seja rema sobre você. Que ela seja verdade. Que ela seja real. Que ela te alcance. Que você seja fortalecido na palavra do Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. Por tudo aquilo que o Senhor fará. Te exaltamos por tua fidelidade, que dura para sempre, e de geração em geração, com aqueles que estabelecem uma aliança contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É o que nós te pedimos nessa tarde, e te glorificamos por isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Senhor. Amém. Obrigada. Maga, continua na intercessão. Mulheres, saiba que depois que acabar a live, se você quiser continuar conosco, nós vamos abrir hoje uma sala no Meet para oração. Abriremos uma sala especial para glorificar
para exaltar ao nome do Senhor. E eu quero dizer para vocês, não saia daqui. Não importa o que acontecer, permaneça, porque aqui será um lugar de bênção. Viveremos um lugar onde vamos exaltar e louvar. Maga, você está online ainda junto comigo. Em nome do Senhor. Pois é, eu não consigo sair. Eu quero ficar aqui, eu não consigo sair. Que bom, então fica aí. Eu vou ficar até o fim. Jesus. Eu vou pôr no louvor enquanto isso e o Senhor continua aqui Amém. conosco. Sua presença é real. Aleluia. Real. Aqui nesse lugar. Então eu louvarei. Então me renderei Totalmente a ti, meu Pai. totalmente a ti, amado da minha alma. Então adorarei. Ah, papai, te bendizemos, Senhor, na presença da tua santidade. Oh, Abba, se revela ao teu povo, Senhor. Se revela, Jesus. Totalmente a ti. Sua presença é real. Ah, Senhor, como somos dependentes de Ti, ó Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Te exaltamos, ó Deus. Te glorificamos, Senhor. Bendito, ó Pai. Bendito, Senhor. Ó Jesus. Recebe, Senhor, esse momento, ó Pai, como uma adoração genuína. Levantamos a Ti, Senhor, um altar de adoração. Aqui nesse país, Portugal, Senhor. Levantamos no Brasil, Senhor, um altar de adoração, ó Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus onipresente, que o Senhor se faz presente no meio de nós. Ó, Senhor, que não há mar, não há distância, Senhor, do Teu querer. Porque servimos um Deus onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor é aquele, ó Pai, que visita as mulheres através dessa live, Senhor. Ó, Papai, leva, Senhor, o Teu nome a ser glorificado até os confins da terra. Até os confins da terra. Aonde houver vida, a palavra, o Espírito Santo de Deus ecoe. Que você receba refrigério. Que você receba paz no teu espírito. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, papai. Esse louvor, ele é lindo. Ele é assim, um louvor que ele inunda, né? Ele tem o poder de inundar as nossas almas e trazer assim uma presença. Eu estava aqui à tarde clamando o nome de Jesus antes de começar, para que o Senhor concretize na minha vida, na sua vida, o querer dele e que ele clarifique, né, a nossa missão, o nosso propósito aqui na Terra, a nossa tarefa, porque tenho aprendido que a missão é dele, a tarefa é nossa. E quando estamos numa missão dada pelo Senhor, quando fazemos parte de uma tarefa do Altíssimo, eu aprendi uma coisa na minha vida que eu nunca imaginei que isso se tornaria tão real. Quando eu escolhi ser cabeleireira, quando eu escolhi ser profissional da área da beleza, eu me dediquei de corpo e alma. Todos que me conhecem sabem disso. E eu decidi fazer tudo com excelência. Para cada pessoa que entrasse
no meu salão, para cada pessoa que sentasse na minha cadeira. Eu sempre procurei fazer tudo da melhor forma. E eu entendi que no reino de Deus não é diferente. No reino de Deus, tudo é feito com excelência. E muitas vezes o Senhor já forja em nós aquilo que Ele vai revelar. Hoje, o que o Senhor faz comigo em relação à palavra já tem sido forjado na minha vida há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos, quando o Senhor me levantou, quando o Senhor me revelou que eu tinha que tomar as rédeas da minha vida, da minha família, que se resumia em mim, na minha filha, o Senhor já estava ali preparando o que eu faço hoje para Ele. Porque hoje é tão bom estar aqui com vocês, é tão bom falar desse Deus, é tão bom poder dizer dele em excelência. E assim eu vou falar, às vezes eu fico horas e horas meditando, e isso me faz tão bem, porque eu quero fazer tudo com excelência, porque eu entendi que servimos um Deus de excelência. E hoje eu vou falar de transformação, vou falar de processo, hoje eu vou falar, Maga, a Maga vivenciou isso. Hoje eu vou falar de desenvolvimento diário. Passamos todos os dias, nós não acordamos iguais. Todos os dias, nós acordamos mais velhas, mais maduras, mais experientes. E o tempo, ele não volta. Todas nós sabemos disso. Igual a energia que ela vibra constantemente, os átomos pulsam constantemente. Assim é o tempo. Assim é a transformação. Assim é o nosso aperfeiçoamento em tudo que o Senhor tem para nós. E eu insisto em dizer que Deus nos chama quando a gente está em movimento. Deus não escolhe as pessoas que estão paradas. Deus não escolhe as pessoas que são preguiçosas. Deus tem trabalho para aqueles que já estão a trabalho. É meio complicado entender isso. Eu não entendia, porque eu sempre me achei uma pessoa extremamente atarefada. Eu sempre me achei uma mulher extremamente cheia de coisas a fazer. Era salão, era casa, era funcionário, era marido, era filhos, era muita coisa. Mas o Senhor não escolhe aqueles que estão parados. E assim Ele fez com os discípulos também. Quando Ele escolheu os discípulos tinham profissão. Os discípulos tinham empresários, tinha médico. Entre os discípulos do Senhor havia pessoas extremamente estudadas. Entende como que é o nosso Deus? E hoje eu quero dizer que nós precisamos entender isso para colocar a nossa ansiedade nele, para que realmente haja uma transformação. Mas é uma transformação de dentro para fora. Uma transformação aonde nós possamos entender o que está lá em Filipenses 4, versículos 6 e 8, onde nós possamos saber que as nossas ansiedades estão lançadas no Senhor, que nós não precisamos mais ficar preocupados, mas que nós precisamos ser gratos por tudo que temos, por tudo que vivemos até hoje, por tudo que o Senhor já nos deu, por tudo que o Senhor nos providenciou. Porque é tão interessante quando a gente entra neste pensamento, nessa transformação de mente, quando nós nos tornamos gratos pelo aquilo que o Senhor fez e faz por nós, nós de verdade encontramos um lugar de paz. Um lugar onde a paz que excede todo entendimento. Eu gravei um story sábado e a moça falou para mim, eu recebi umas mensagens no direct, e ela falou que a palavra foi ao encontro dela porque ela estava vivendo um momento difícil, né? Conturbado. E como que é quando a gente entra nesse lugar, né? Quando a gente encontra nesse lugar descanso. E como que a gente vai encontrar descanso numa coisa que a gente não sabe, né? Numa coisa que dá medo. Porque enfrentar circunstâncias, enfrentar problemas, muitas vezes há pessoas que ficam dias e dias, noites sem dormir, perdem o sono. Eu costumo dizer que tudo que custa a minha paz, tudo que custa
o meu descanso é muito caro, porque eu encontrei essa paz que excede entendimento. Essa paz que pode ter. Eu moro em Portugal hoje e estou mais próximo da Ucrânia do que vocês. E aqui o país não está em paz. O povo em si está preocupado com o que está acontecendo com essa guerra. Mas há uma paz para o povo de Deus. Há uma paz para aquele que está em Deus. Há uma paz para aquele que sabe que tudo que acontece na nossa vida está no controle de Deus. E quando a gente encontra paz, nós não temos medo. E a palavra do Senhor nos revela que ele lança fora todo medo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, eu vou ler para vocês. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, esse amor perfeito só está em Deus, ele expulsa, ele lança fora o medo. Porque o medo subpõe castigo. Aquele que tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor. Eu quero dizer para você, se você está com medo de tomar uma decisão, se o seu medo tem te trazido angústia, se o seu medo tem deixado você depressiva, se o seu medo tem deixado você paralisada, eu declaro agora, no nome de Jesus, lança fora esse medo. Venha usufruir desse amor. Venha conhecer esse amor que está em Jesus. Só Jesus pode te dar a paz que excede o entendimento. Essa paz é você sair com um laudo de um médico de morte e saber que você serve um Deus de vida, de vida. Essa paz faz você pegar a morte e transformar em vida. Essa paz faz você, do luto, encontrar flor, encontrar abrigo, encontrar segurança. Eu não sei qual tem sido o medo que tem te paralisado, o medo que às vezes tem te levado até numa síndrome de pânico, isso não tem a ver com a palavra, isso tem a ver com você, porque eu não escrevi isso. Isso é Deus mandando dizer na tua vida. Não importa se esse vídeo vai chegar em uma pessoa, não importa. Eu tô aqui para te dizer, lança fora esse medo. Lança fora agora, no nome de Jesus. Eu declaro que esse medo vai dar lugar à alegria. Esse medo dará lugar à vida. Esse medo encontrará o amor. O amor de Jesus para a sua vida. O amor que você vai começar a entender. Que você está num processo. Que você faz parte de uma transformação. Você não é vítima. Você não é vítima. Isso que você está vivendo será um grande testemunho. Creia. Você precisa crer. Você precisa ter fé. Ah, mas eu não tenho. Tem sim. Ela está aí dentro de você. A sua fé está aí dentro de você. Ela está dentro de mim. Mas para isso nós precisamos sim dar um passo. Para isso nós precisamos sim crer, acreditar que só em Jesus nós teremos essa paz. Essa paz que excede todo entendimento. Deus está levantando um exército de mulheres que precisa ter uma fé transformadora. E você só vai ter uma fé diferente se você entender que os processos que você viveu na sua vida está te levando para esse lugar. A sua fé é baseada em superar obstáculos. Você sabe quando a gente vai ter uma vida 100% plena, sem problemas? Na glória. Sabe aquele descanso? Aquele descanso de você falar, ai meu Deus, estou relaxando, não tenho problema nenhum. Na glória. Quando você estiver lá adorando com os querubins,
Porque enquanto você estiver aqui, nesse mundo terreno, ele não nos prometeu que não teríamos problema, nem aflições. Ele disse que passaria conosco no meio da aflição. E eu estou aqui para te dizer que isso esse processo faz parte do seu amadurecimento espiritual. Esse processo faz parte do que o Senhor tem para você. Esse processo não é meu, só meu. Esse processo é nosso. Esse processo foi o Senhor que colocou na sua vida. E você precisa passar por ele para você conseguir emanar a luz de Jesus, para você conseguir transbordar, para você conseguir ser o sal que essa terra precisa. Você precisa passar por esse processo para você ser um fruto maduro. Não ser um fruto que está a amadurecer, um fruto que não está na estação certa. Todas nós já experimentamos aqui em algum momento da nossa vida um fruto que ele não estava na hora de ser comido. E quando comemos esse fruto, ele estava amarrento, ele estava amargando. Por quê? Porque era um fruto que não estava pronto. Era um fruto que não tinha sido preparado para ser tirado do pé. Então, esse processo, Urera, Checar, Sourelabás, essa etapa na sua vida, ela vai ser transformadora. Então, você precisa passar por ele para entender exatamente para quando comer o fruto, ele está saboroso, ele está sadio, ele está gostoso. Consegue entender? Conseguem dar glória a Deus aí para mim, dizer na live se você está sendo abençoada por essa palavra? Tem crente aqui? Não tem crente? Fala comigo. Jesus está chegando até você. Essa palavra tem sido refrigério na sua alma. Você tem sido grata pelo teste, pelas experiências que Deus tem te submetido? Você já parou para entender que servimos um Deus que nos submete a testes? Ele precisa saber até quando ele pode contar com a Juliana. Ele precisa de saber até onde ele pode contar com a Maria, com a Joana, com a Fernanda, com a Amanda, com a Diana, com a Cíntia. Estou falando o nome das pessoas que estão subindo aqui. Com a Isabel, com a Fran. Ele precisa saber até onde ele pode contar com você. Então, ele vai te submeter a testes. Ele vai te colocar em situações que você vai se sentir ultrajada muitas vezes, humilhada muitas vezes. Mas ele precisa saber onde está o seu coração. Ele precisa saber se você serve a Deus de verdade ou se você serve a Mamon. Se você ainda é apegada no dinheiro. Se você ama e adora mais seus filhos do que a ele. Ele precisa saber. Ele precisa saber quem é você. Para saber o que ele vai delegar para você. O que ele vai colocar na mão da Fernanda, da Beatriz, da Joana, da Maria. Ele precisa saber quem é você. Aonde está teu coração? Quando ele pediu Isaac para Abraão, ele não queria Isaac. Ele queria saber onde estava o coração de Abraão. Se hoje Deus te pedisse algo, o que você entregaria a ele? O que você teria coragem de entregar a Jesus? O que você teria coragem de dizer? Estou pronta, eis-me aqui. Então, para isso, você precisa entender que você faz parte desse processo. Que você faz parte. E outra coisa, entenda, processo, etapa, teste, tá tudo ligado. E eu fui pesquisar, processo está ligado a andamento, estar em andamento, ato de prosseguir, continuar em pleno movimento. E aí eu vou lá de novo e falo, eita Deus, tu tá pegando todo mundo no movimento. Ó o movimento. Uma vez eu recebi uma pregação que o rapaz fazia isso. E é esse processo que você passa. É esse lugar que às vezes que você tá e ele não é confortável. Ele não pode ser confortável, porque não é na zona de conforto que você vai ter autoridade para falar. Para você ter autoridade para falar, você tem que ser curada. E você vai ser curada.
você vai entender que todo processo ele tem um tempo. E detalhe, a gente sai de um processo e entra em outro. Mas a gente sobe o nível, tá? A gente sobe o nível. Eu preciso deixar bem claro uma palavra que eu ouvi há uns 15 anos atrás. E virou verdade na minha vida. Da coach Sorelabás. Ouça isso. Crente passa pelo deserto. Crente não vive no deserto. Então eu creio que crente passa pelo teste. É aprovado, sobe de nível. Outro. Igual na escola. Consegue entender? Então, hoje, esse processo que você está passando está difícil? Calma. Permanece. Continua. Daqui a pouco você vai passar. Porque Deus vai te aprovar. Nós somos testados para sermos aprovados. E aí, depois que você for aprovado, virá outro, virá outro, virá outro. Quando daqui a um tempo, o seu testemunho ele é tão rico, o seu testemunho ele é tão forte, o seu testemunho vai ser para poucos ouvir. Então, hoje, eu digo para você, dê glória a Deus por esse processo. Dê glória a Deus por essa etapa da sua vida que você está vivendo. Procure entender o que Deus está forjando em você no meio dessa transformação, no meio desse processo. Pede para que Deus clarifique na sua vida aonde Ele quer te levar, aonde Ele vai te colocar. Por que você passa por lutas em algumas áreas da sua vida? Eu creio que eu ouvi essa palavra também, eu tomei posse dela e fiz da minha vida isso. As minhas maiores lutas viraram as minhas maiores vitórias. E sobre elas hoje eu posso falar com autoridade, porque virou palavra rema na minha vida. E isso não vai ser diferente com você. Isso não é diferente porque o Deus que nós servimos é o mesmo. Ontem de madrugada, eu orando por uma moça, eu falei para ela, o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, ele continua hoje fazendo milagre, porque o nosso Deus não mudou. O nosso mal é achar que Deus mudou. Detalhe, eu não comecei a pregar. Isso foi só uma introdução, porque eu tenho para te dizer daqui a pouco. Eu quero te dizer uma coisa. Levanta do lugar que você está. Não fique paralisada. Não fique com medo. Não tenha medo de ser exposta. Não tenha medo, porque o medo aprisiona. Eu quero dizer para você, seja onde for que você caiu, Deus vai te levantar. Não podemos ter medo. Quando eu tenho medo de dizer que Deus me curou, e eu posso falar aqui claramente, em áreas que Deus me curou, se eu tiver medo de falar, eu estou impedindo a cura na sua vida. Um dia, Deus precisou me curar. Na minha família havia um espírito de pombagira. É muito forte, isso não faz parte da pregação. Mas alguém aqui precisa ouvir. As mulheres na minha família, tanto de um lado quanto do outro, havia mulheres que saíam com pessoas que havia outros relacionamentos. E eu não posso esconder isso. Eu preciso dizer para você. Um dia Deus teve que me curar. Um dia Deus teve que me colocar à exposição. Um dia eu estava no culto e eu falei, Senhor, o que queres que eu te dou? Para que eu te sirva? Para que eu tenha um real encontro? O Senhor falou para mim, o seu relacionamento. Me dá o seu relacionamento. E eu era muito feliz nessa época com a pessoa que eu estava. E aí, eu falei, tudo bem. Se o Senhor está pedindo, o Senhor tem algo melhor para mim. E eu era muito feliz. Muito feliz mesmo. Mas era um relacionamento de aparência. Era um relacionamento onde aquele homem nunca ia me assumir. E eu lembro que eu liguei para a Margarete, ela está aqui na live. E falei, amiga, me ajuda a sair desse lugar? Eu não sei porque eu tô falando isso. E eu falei assim, amiga, me ajuda a sair dessa situação?
Porque Deus pediu. Ele falou ao meu ouvido, ele falou em claro e bom som, quero esse relacionamento que não é sadio. Ele tinha outra pessoa. E eu falei, Senhor, tu sabes que a gente se gosta, mas faz o que o Senhor tem para mim. E ela falou assim para mim, vem na minha casa agora. E eu fui. Entrei na casa dela. Não teve muita conversa, não. Porque quando tem que se arrepender de pecado e ter arrependimento, rasgar o verbo, não tem muito que ficar emblomando. Não tem muito que ficar colocando panos quentes. Ela falou, vamos fazer uma oração agora de arrependimento. E nós começamos a orar. Era uma tarde de segunda-feira. Olha que interessante, Maga. Eu tinha acabado de deixar a Júlia na escola. E nós começamos a orar e denunciar aquele espírito que agia. Aquele espírito que encontrava legalidade até aquele dia. Aquele espírito que dava sensação de falsa felicidade. Aquele espírito que trazia destruição. Aquele espírito que até aquele dia, trazia sobre a minha vida uma legalidade de sair com pessoas que já eram comprometidas. E naquele dia, aquele espírito foi denunciado e eu fui liberta. E eu não posso ter vergonha de falar isso para você, sabe por quê? Porque o nome de Jesus foi glorificado. Eu tomei uma atitude. Nunca mais receber uma ligação, atender, porque eu parei de atender qualquer pessoa que me ligasse que fosse comprometida. Eu parei de ligar, eu deletei o telefone do meu celular. Eu senti que o Espírito Santo me libertou, sim. Mas a minha atitude para que ele agisse naquele momento. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu creio que em algum momento alguém será liberta. Não sei o que espírito muitas vezes te persegue, eu não sei. Eu só vou te dizer uma coisa. Quando o Espírito Santo vem, te liberta. Se você não tomar a decisão certa de ser transformada, você vai passar por quebra de cura e libertação uma vida inteira. Uma vida inteira. E não vai adiantar. Hoje eu sou casada. Hoje eu estou num casamento com o Ari. Sou muito feliz. Falo hoje que Deus trouxe a minha medida recalcada, sacudida e transbordante. Porque Ele é a minha medida. Ele tem sido a medida que o Senhor trouxe para mim. Ele tem sido o meu parceiro leal, fiel, escudeiro. Temos nos aperfeiçoados, porque eu também não sou perfeita. Ele também não é. Mas o Senhor tem nos moldado. O Senhor tem nos mudado para servir Ele. Da forma dEle. Da maneira que o Senhor quer. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Foi necessário para essa transformação acontecer que eu tomasse uma atitude, que eu tomasse uma decisão. E eu vou dizer, a minha pregação começa agora. Você quer ser Ruth ou você quer ser órfão? Sabe de quem eu tô falando? Eu sinto como se vocês estivessem todas aqui na minha casa. Eu sinto essa sensação agora, de verdade. É uma coisa tão plena que o Espírito Santo me deu agora. Como se eu conhecesse todo mundo que estivesse ouvindo essa mensagem. Como se eu estivesse falando para as minhas amigas. Quem vocês querem ser? Ruth ou órfão? Duas mulheres com decisões tão diferentes. Detalhe, Ruth, órfã e Noemi, as três eram viúvas. As três não tinham nenhum recurso. As três estavam na mesma situação, vivendo numa época extremamente machista, onde a mulher viúva era desolada. E Noemi,
a sogra, que também estava viúva, sem condições financeiras, uma mulher sábia, uma mulher mais velha, uma mulher que poderia seguir o seu caminho. Ela foi muito sincera. Falei dele, ele acabou de chegar. Falei que você é a minha medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele... Vamos lá. No momento em que Noemi se vê, né, desolada, Noemi, mesmo sendo a senhora, a viúva, mesmo sendo aquela que os filhos haviam morrido, ela vira para as duas noras e fala assim, ó, vocês podem seguir o seu caminho, cada uma, e eu vou seguir o meu. Ela estava muito amargurada. Nessa situação, ela até troca o nome dela. Ela fala assim, me chama de Mara. Mara, de amarga. Mara, de rixosa. Porque era assim que ela vivia. Era assim que ela estava naquele momento. Amargurada, mediante a tragédia que ela estava. Porém, sabemos que nessa história tem um ato de lealdade e fidelidade. Nessa história, entre Ruth e Noemi. Quando Noemi disse para as duas noras, querem seguir, vocês são livres, vocês são moças, vocês ainda podem casar e ter filhos. Eu libero vocês, eu abençoo vocês. Órfão, se despede e volta para sua família. E nesse momento, a Bíblia não relata mais o que aconteceu com o órfão. E Ruth, ela permanece ao lado da sua sogra. Em Ruth, capítulo 1, versículo 16, ela diz assim, ó, não insista comigo para deixá-la, porque eu não irei. Eu vou aonde tu fores. Eu viverei aonde tu viverei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali eu também morrerei. É quase uma declaração de amor que ela faz para a sogra. E ali, uma decisão de Ruth fez com que, mesmo que ela não era israelita, ela era uma mulher moabita, ela se torna estrangeira. E as duas voltam para a terra de Noemi, elas vão para Israel. Ali ela não sabia que o que ela estava fazendo não estava escondido aos olhos das pessoas. Ali havia um homem que eu gosto muito do que ele transmite. Um homem chamado Boaz. Ah, Boaz. O grande Boaz, o resgatador. E Boaz já havia ouvido falar de Ruth. Ele sabia que aquela moça tinha princípios. Ele sabia que aquela moça não abandonou a sogra. Ele sabia que aquela moça permaneceu fiel à sua sogra. E Ruth pede permissão à sua sogra para trabalhar nos campos dos ceifeiros, onde Boaz era o patrão. E ela vai. E ela lá trabalhando. Ela estava trabalhando. Lembra que eu falei em movimento? Que Deus nos pega quando estamos em movimento. Ela estava trabalhando. E Boaz olhou para ela e falou, por que estás assim? Por que estás trabalhando dessa forma? E ela fala, ela estava, na verdade, pegando o que sobrava. E ele fala, não precisa fazer isso. Pode trabalhar como as minhas servas. E ele dá uma ordem. Olha como Deus privilegia você. Você acha que às vezes o que você faz ninguém está vendo? Deus está vendo. Ele dá uma ordem aos seus empregados, posso dizer. Dê água, dê comida àquela moça. E o que ela comia, o que sobrava, ela ainda levava para sua sogra. E foi exatamente nesse contexto que a sua sogra disse para ela, você ainda é moça. E Boaz está solteiro.
Vá, veste uma roupa bem bonita. Ele estará na eira. Acredito que eira devia ser um restaurante, um bar, onde as pessoas se encontravam. E ela fala assim: vá até lá e fique próximo aos pés de Boaz. É uma história tão linda. É uma história assim que nós podemos ver assim, o agir de Deus de uma forma tão maravilhosa. Uma decisão que Ruth teve de ser leal à sua sogra mudou toda uma geração. Uma decisão que Ruth teve de permanecer fiel à sua sogra mudou uma geração, mudou uma nação, mudou a nossa vida. Porque eu tô aqui para te dizer, Ruth gerou, tá aqui, ó. Vou falar para você. Com Boaz, ela se casou, ela gerou Obed. Obed é vô de Davi, porque Obed gerou Jessé. E Jessé, e Jessé foi pai de Davi. E dessa linhagem veio o nosso Salvador. Dessa linhagem veio Jesus. Dessa linhagem. E eu quero te dizer, da sua linhagem, da decisão que você faz hoje, você pode tanto plantar bênção quanto plantar maldição. Da sua decisão de permanecer firme, de continuar buscando. Tá difícil, mas vai. Não é fácil realmente quando a gente se encontra nas madrugadas, 2h30 no Brasil e aqui às 6 horas da manhã. Não é fácil. Ou aqui 5h30 da manhã, 5 horas. A cama tá tão gostosa, tá tão quentinha. Mas eu sei que através disso eu posso mudar a minha família. Através disso eu posso mudar a vida de muitas pessoas. Essa palavra pode levar resgate a muitas pessoas. O Boaz, um homem tão generoso, que veio realmente como resgatador na vida dessas duas mulheres, tanto de Ruth como de Noemi. E a palavra é tão linda, que Noemi, elas tinham um amor tão grande uma pela outra, que Noemi ajudou Ruth a cuidar do seu filho, de Obed. Ela foi a avó do menino. Olha como Deus é perfeito. Eu quero lhe falar uma coisa. Mantenha-se firme na decisão que Deus já colocou para você tomar. Não foge, não. Não fica procrastinando. Não fica mais procrastinando, seja fazer seu devocional, seu momento de oração. Às vezes uma visita, uma pessoa que precisa receber uma oração. Às vezes você tem vergonha de dar o seu testemunho. Por quê? O seu testemunho pode levar vida para outras pessoas. Primeira coisa, toda vez que a gente tiver que tomar uma decisão, que Deus nos colocar nesse lugar para subir o nosso degrau, para subir a nossa evolução, para sairmos daquele teste da normalidade que estamos vivendo, do comodismo. Procura uma orientação em Deus. Procura uma orientação naquele que é o dono do seu futuro. Você está comigo hoje, mas Deus está no nosso amanhã. O Senhor sabe aonde eu estarei daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. O Senhor sabe onde seus filhos estarão. Então para de procrastinar. Para de fechar a boca quando você tem que abrir. Olha, creia no que eu estou te falando. Procure pessoas sábias para você se aconselhar, para ser os seus mentores. Para isso, uma das coisas do grupo do WhatsApp é para que as mulheres se relacionassem. Era para que as mulheres trocassem conversas entre elas. Para que uma edifique a vida da outra. Porque hoje eu posso chegar para uma mulher, para uma moça nova e falar para ela: saia desse lugar que não é seu. Saia desse lugar que não foi feito para você. Saia desse lugar de querer se relacionar com pessoas que têm outros relacionamentos. Deus não vai construir uma vida para você em cima de uma destruição de um casamento. É forte isso. Deus não vai construir para você um casamento bom em cima de um fracasso de alguém. Deus não vai fazer você feliz enquanto tem pessoas chorando. Hoje eu posso falar para você: saia desse lugar de tristeza, do luto.
Porque Jesus é vida. E logo iremos nos encontrar com os nossos entes queridos que amamos. Vocês estão me ouvindo? Tá chegando isso para você? Saiba com quem você vai pedir para te mentorear, quem você vai pedir para abrir seu coração, para pedir um conselho. Será que às vezes quando o seu casamento tá aí acabado, desolado, você vai falar com alguém e a pessoa vai falar, dá um pé na bunda dele e vai embora? Vou te falar. A Juliana de antigamente, casei várias vezes. Eu posso falar sobre isso aqui com você. Casei sim, porque eu era uma mulher extremamente independente. Uma mulher extremamente que vivia na força do meu braço. Uma mulher extremamente que sabia o que era ganhar bem. Comer do bom e do melhor que essa terra produzia. Eu sei o que eu estou te falando. Então, para mim, um casamento aonde não era bom para mim, acabou. Não precisava manter mais. Acabou. Segue seu caminho que eu sigo o meu. Assim eu me casei. 1, 2, 3 vezes. Eu me casei. Foi bênção? Não foi bênção. E hoje eu falo pro meu marido, Ari, aqui não existe mais separação. Aqui é o seguinte, ou a gente se amolda um ao outro e faz dar certo isso, ou Deus nos leva. Porque aqui eu entendi que a separação é na morte. Eu precisei passar. Eu louvo a Deus pela vida das mulheres que são casadas há 20, 30 anos, que não precisaram passar por isso. Mas eu, infelizmente, talvez mais teimosa, aquela coisa, né, de ter trazido o espírito da mulher mandona, da mulher autoritária, da Jezabel, que queria ter todo o controle na minha mão. Não ia haver casamento que se mantesse firme. Pois eu tive que ir para esse lugar. E decidir ser Ruth, não querer ser órfã. Não ser aquela que no primeiro momento, ó, vai embora. Segue seu caminho que eu sigo o meu. Quantas vezes eu falei isso, gente? Quantas vezes? Muitas vezes. A minha história é longa. Muitas pessoas que estão aqui me conhecem. Meu Instagram é aberto. Pode ir lá e falar, é verdade. Ela era assim mesmo. O pavio dela era curto. Eu não ficava com ninguém. Porque eu queria as coisas do meu jeito. Da minha maneira. Eu tinha que mandar. Eu tinha que permanecer. A minha vontade. E aí eu entendi que até nessa decisão que eu tinha que tomar, uma das coisas que eu tinha que tomar era entrar no lugar de submissão. E a primeira coisa, antes de submeter ao meu marido, eu me submeti a Deus. Quando eu entrei nesse lugar de submissão a Deus, me submeter ao Ari não foi difícil. Não é difícil. Não é um lugar que me traz dor. Ao contrário, me traz descanso. Porque coloco sobre ele o sacerdócio. Coloco sobre ele a obrigação. E em mim, o pescoço. Ele é a cabeça e eu oriento. É difícil? Quando você entende, não. Até entender é. Até entender, a gente luta com as nossas próprias forças. Até entender, a gente vai querer tudo da nossa maneira. Só que deixa eu só te falar uma coisa. Se tudo que você está fazendo dentro da tua casa é da sua maneira, cuidado. Muito cuidado. Porque tem que ser na maneira de Deus. E eu vou te falar outra coisa. Normalmente, a maneira do Senhor não é a nossa. Eu, muitas vezes, gostaria de gastar, ter várias coisas. E Deus quer me ensinar a viver com menos. Forte isso. Saiba uma coisa. Deus, Ele ama cumprir princípios, promessas. E para que Ele cumpra as promessas na nossa vida, nós temos que cumprir princípio. E hoje, nessa live, eu vou falar para vocês. 80% do que Deus me usou aqui para falar não foi escrito. Tirando o Ruth órfão aqui, o resto foi tudo o Espírito Santo de Deus trazendo uma palavra de renovo ao nosso coração. Trazendo uma palavra viva, uma palavra de testemunho. E eu quero dizer para você,
Se você quer ser transformada, se você quer sair desse teste que você não está aguentando mais, subir de patamar, cumpre princípios para que Deus cumpra promessas. Fica com essa palavra no seu coração e decida de uma vez por todas ser Ruth, não ser órfã. Não ser aquela que na hora de sufoco vai falar assim, espanar. Vai falar, eu tô indo, fica quem quiser. Ser Ruth não é fácil. Talvez ser órfão seria mais fácil. Mas tem uma coisa. Quem encontrou Boaz foi Ruth. Não foi órfão. Quem encontrou Boaz foi Ruth. Quem vai encontrar o resgatador é aquela que permanecer firme. Aquela que realmente permanecer firme até o final. Aquela que estiver preparada para encontrar o noivo. E eu sei que dentro das nossas casas é o nosso maior ministério. O nosso ministério maior não é na igreja. O meu maior ministério não é esse aqui que eu estou falando com vocês. Que eu venho aqui e me encontro com vocês na segunda-feira. Toda segunda-feira, com o maior prazer. Não. O nosso maior ministério está ligado dentro de casa. E é dentro de casa. Na hora que o cerco apertar, a gente tem que decidir ser Ruth. É naquele dia que as coisas não estão indo bem, que a gente quer chutar a porta da geladeira. Quer bater a porta do carro. E a gente falar, tá bom, né, Deus? É isso mesmo. Eu tô indo. Mas isso a gente só vai conseguir com uma mente transformada. Com uma forma de pensar diferente. E eu falo agora e deixo para vocês um versículo. Tá lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem com o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que todas nós sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o versículo que eu deixo aqui, para que nós possamos viver uma semana abençoada, para que nós não nos calemos mais diante das circunstâncias, para que nós possamos ser transformadas, subir de patamar, sair desse teste, sair até do deserto, cumprir o seu processo, chegar no lugar que Deus já preparou para mim e para você. E que Deus comece a abrir a sua boca por onde você passar. Saiba que da sua boca fluirá rios de água viva. Da sua boca sairá palavras de vida. Muitas vezes você acha que na sua boca você não tem nada a dizer. Mas às vezes aquela colega do seu serviço, ela está esperando uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Eu e você não tem para dar. Não temos. Mas quem nós servimos, tem. Aquele que nós servimos, esse tem uma palavra de esperança. E agora, eu venho te falar uma coisa. Vocês ficaram comigo até aqui. Se você ainda não tem Jesus, se você quer entrar nesse lugar aonde eu falei, de descanso. Se você quer falar assim, Senhor, vem morar comigo. Deixa eu entender o que essa moça aí tá falando. Essa paz que excede o entendimento. Deixa eu entender dessa transformação toda aí que ela passou, de tudo que ela abriu mão. Eu tenho uma coisa para te dizer. Aceita Jesus. Fala agora onde você estiver. Senhor Jesus, me perdoa. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de todas as vezes que eu caí. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, me leva a viver uma experiência de uma renovação de corpo, alma, mente transformada. Senhor Jesus, eu quero poder ser um testemunho vivo da tua glória. E eu vou te falar, repete.
Mas repete mesmo. E você vai começar a viver. Vai começar a ser transformado de uma forma que você nunca pôde imaginar. E você vai depois testemunhar disso tudo que eu falei aqui. E saber o quanto é bom estar nesse lugar que só o Senhor tem para nos dar. 1 João 4, aonde diz que ele lança fora todo medo. E eu venho pedir nessa tarde que a salvação do Senhor te encontre. Que a salvação de Jesus vá aonde a minha voz ecoar. Aonde for o som dessa live, que o Senhor Jesus leve paz, transbordo, arrependimento de pecado, para que ele possa cumprir as promessas que ele tem para nós em nossas vidas. Eu agradeço a você que permaneceu conosco. Eu agradeço a você que enviou para os seus amigos. E eu vou dizer, se você quiser continuar, nós temos agora uma meia hora de oração no WhatsApp, através do Meet. Você me manda seu telefone e pode vir fazer parte dessa reunião. E eu tenho certeza que o que Deus começou aqui, ele vai terminar. Porque não há obra que o Senhor comece que ele não termine. Porque ele não é homem nem filho do homem para que minta ou tampouco para que se arrependa. Um beijo. Que o Senhor Jesus cuide de todas nós. Uma semana tremendamente abençoada.